Trocar de assunto um pouquinho, mas já eu vou voltar a falar de carnaval, mas eu preciso dar um pulo em Brasília porque, por unanimidade, Edilene, o STF validou a decisão do ministro Flávio Dino, que criou um plano de trabalho entre o Congresso e o governo para dar mais transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. Com a decisão do plenário, não terá mais impedimento para executar essas emendas referentes ao orçamento de 2025 e também dos anos anteriores. Uma das principais medidas previstas no plano é a identificação nominal dos parlamentares que solicitaram e apoiaram as emendas. Basicamente, Edilene, havia uma queda de braço entre STF, governo no meio da história e também o Congresso, com essas emendas aí que elas não tinham muita transparência. Dá para falar que, sei lá, o STF venceu essa briga? Por hora, sim, Júnior Moreira. Por hora, o STF conseguiu garantir mais transparência e rastreabilidade às emendas. Também facilitou a vida dos parlamentares, que estavam sem receber em função de um bloqueio, de um questionamento feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e acabou favorecendo também ao governo, porque com a liberação das emendas, o governo vai ter mais facilidade de votar o orçamento, que já está pautado na comissão mista para o início da semana que vem, para o dia 11, e que é o orçamento que deveria ter sido aprovado no ano passado para que o governo fizesse a execução conforme o planejado, porque enquanto a lei orçamentária ela não é aprovada e ela tem que ser aprovada no ano anterior, o governo executa o seu orçamento em parcelas iguais, o que para o governo federal não muda tanto, já que o orçamento ele é muito engessado, mas tem alguma alteração e o governo vai poder fazer os anúncios que ele estava planejando. Então, nesse momento, o STF deu um passo que favorece tanto ao legislativo brasileiro quanto ao executivo também, e a população de certa forma, porque garante um pouco mais de transparência para que as emendas não sejam usadas à revelia. Vamos relembrar que nos últimos anos o parlamento ganhou muito poder no Brasil, ganhando uma participação maior no orçamento. Então isso também tem que ter algum controle, alguma fiscalização. Isso acontece agora. Então essa medida nesse momento ela é boa para todo mundo. Agora vamos aguardar um próximo passo nessa guerra, nessa luta de braços. E aí, Eduardo? Ô, Júnior, uma das teorias que eu considero mais fascinantes e ao mesmo tempo mais desrespeitadas é a teoria do francês Montesquieu. Tripartite. Você tem três poderes que são autônomos, independentes e harmônicos entre si. E que fiscalizam entre si também. Então, o legislativo faz as leis e fiscaliza o executivo. O executivo cumpre as leis, faz as obras e atende ao legislativo. E o judiciário deveria ficar quietinho no canto, sem ficar dando entrevista toda hora, aparecendo demais, quietinho no seu canto, dirimindo dúvidas e resolvendo questões polêmicas. Só que bagunçou tudo no país. Então, quando eu critico as emendas, eu acho que não é função de vereador, deputado ou senador dizer assim, toma tanto. Aí o cara vem e fala assim, Eduardo, mas qual é o problema se o cara foi eleito por Belo Horizonte e chegar e defender uma verba pro metrô? Eu falei, faz sentido sim, eu não vou brigar com a emenda não. Aí vem a emenda impositiva. O presidente, o governador, o prefeito tem que dar o dinheiro. Eu falo, mas isso é o fim da picada. Não, Eduardo. Mas aí acaba com a negociação, com a bandalheira, que você comprar parlamentar. Eu falei, realmente. Aí dá a emenda impositiva, mas tem mais emenda para negociar a votação. E não bastasse isso, os caras querem mandar emenda sem identificar quem está mandando e para que é. Aí eu sou obrigado a concordar com o ministro Dino. Peraí. Ô, gente, é aquela música, Paulinho da Viola. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me avacalhe o samba tanto assim, entendeu? É demais. Então ele quer botar o mínimo de ordem. Fala assim, tá bom. Deputado fulano de tal vai mandar um dia lá para vai aqui nessa conta tal e a obra vai ser tal. O mínimo, né, Júlio? E aí, William Travassos, o STF venceu a queda de braço? Na verdade, eu vou fazer uma provocação para vocês aqui, mas eu acho que a gente só vai discutir isso lá na frente, no ano que vem, né? Porque é assim, entendo que existe uma provocação em cima do ministro, né? Teve uma provocação do PSOL, enfim. Mas mostra o poder de um homem. Ele bloqueia e ele libera as emendas, que é justamente aquilo que movimenta Brasília. E aí, a esquerda está sem nome. Talvez, e isso já é uma análise de alguns marqueteiros, o senhor Flávio Dino pode ser um grande nome da esquerda e com tamanho poder, não duvido que esse nome vai começar a reverberar aí nos bastidores da política. Para a presidência da República? Para a presidência da República.